E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo. 5 da manhã, horário de Brasília, e eu aqui em Buenos Aires, rapaziada. Estamos no aeroporto de Buenos Aires. Bravo, o que tu tá fazendo na Argentina? Na verdade, estou aqui só de passagem, conexão, partindo para Bolívia, rapaziada. Se você não viu aí meus últimos vídeos, tá sabendo agora, né, que a gente está partindo para o jogo do Botafogo contra o Aurora na Bolívia. Aí nós vamos pegar mais 2 aviões, meu irmão, vai ser uma baldeação sinistra até chegar em Cochabamba, que é o local do estádio da equipe do Aurora, onde o Botafogo vai jogar na quarta-feira. Se inicia nessa trajetória na pré-Libertadores do Botafogo, certo? E por motivos de estrada, né, eu que estava em Arraial do Cabo, né, acabou que eu não consegui assistir o jogo e vocês sabem que eu sou muito sincero com vocês. Não existe eu fazer uma análise de um jogo que eu não vi. Literalmente eu parei o carro quando estava com 43, 44 minutos do segundo tempo e eu não vi o jogo, tá? Vi depois, né, obviamente, por isso que a gente está vindo aqui agora para falar um pouco sobre isso, né? E a gente vai trocar uma ideia, né? Inclusive vocês ficaram aí com uma boa ideia trocada pelo Bernardo do Central Botafogo, foi muito bacana a análise dele. E geralmente ele está me ajudando, né, cara, nessas minhas tarefas, nessas minhas situações em que a gente acaba tendo, né, muitos afazeres, muitas coisas, né, de agenda lotada. O Bernardo vem ajudando bastante a gente aqui no nosso canal. Mas vamos lá, pessoal. Eu assisti um pouco de um compacto do jogo, tá? Não vou dizer que eu vi o VT inteiro, né, o jogo completo, tá? Mas eu assisti ali mais ou menos um compacto da partida e obviamente que eu vi os gols, né? Assim, cara, eu não vou falar de arbitragem, tá? Ah, Bruno, mas o Botafogo foi prejudicado. O Botafogo era para estar em quarto lugar na Taça Guanabara. Não me importa, de verdade. Eu não me importo com o Campeonato Carioca. O que me preocupa é o desempenho da equipe, tá? Eu também acho que o Vitor Sá, esse impedimento foi muito estranho, né? É o produto do Campeonato Carioca, é a várzea que é o Carioca, de você marcar um impedimento à moda caralho e falar, ó, foda-se, é isso. Se for ou se não for, tanto faz, marca desse jeito, tá? Achei pênalti do Hugo. Ah, mas o pênalti foi fora da área, mas ele continua puxando até sair da área, tá? E tem a expulsão lá que poderia ter sido dada pro Pedro Henrique, né, do Vasco, mas assim, cara, de verdade, eu não quero falar de arbitragem, tá? Eu quero falar do Botafogo, certo? Pouco me importa o que aconteceu na 8ª rodada do Carioca, sabe, 9ª, sei lá. O que eu acho é que muita coisa de 2023 ainda está presente, tá? Inclusive Thiago Nunes fala isso, né, e fala muito mal, tá? Vamos por parte, rapaziada. Primeiro falando um pouquinho do jogo, né? Que eu repito, não vou aqui ficar entrando em análises táticas e tudo mais, mas o que a gente viu foi um compacto e o que a gente viu, cara, foi um replay de muitas situações do ano passado, em que o Botafogo ele faz um primeiro tempo decente, cria as melhores oportunidades, uma boa jogada ali do Vitor Sá para fazer o gol anulado, uma linda jogada do Eduardo que, né, o único ponto positivo talvez tenha sido a primeira boa partida do Eduardo no ano, sabe? Hoje a gente pôde ver aquele Eduardo que a gente está acostumado a ver, com 2 golaços, inclusive teve um amigo meu que falou isso, que foi muito bom, né, cara, que o segundo gol do Eduardo, que dá o 4-2 pro Vasco, é como se fosse um feriado que cai no domingo, né? Foi um golaço absurdo, mas, né, a gente vai esquecer desse gol, né? Enfim, a partir do momento que o Vasco empata o jogo, uma bobeira, né, na minha opinião, uma falha do Gatito, e a gente tem que falar um pouco sobre isso, cara, assim, o Botafogo ele desmonta completamente, ele acaba, né? Assim como no ano passado. O Botafogo fazia 2-0, o Botafogo fazia 3-1, o Botafogo fazia 3-0, tomava o primeiro gol, desmoronava. O time olhava para a cara do outro, se desesperava e acabou, né? Não só ano passado, esse ano, né? O Botafogo fez um baita primeiro tempo contra o Flamengo. Baita não, né? Foi bom. Segundo tempo, morreu. Perdeu o jogo. Botafogo e Nova Iguaçu, o Botafogo fazia até um bom jogo. 2-0. Tomou um gol do Nova Iguaçu e se desespera. Sabe, do Carlinhos, né? E assim, cara, é preocupante. O Botafogo vai lá e apaga, entra apagado e toma um gol com 30 segundos no segundo tempo. Assim, o Gatito realmente, cara, uma coisa é ele estar abaixo, uma coisa é ele não agarrar mais o que ele agarrou em 2017, 2018, que é completamente natural, né? Nenhum goleiro vai ter o mesmo nível que ele tinha há 6, 7 anos.
se ele for um grande goleiro, sabe? Nem mesmo o Fábio, né, que é um goleiro, porra, absurdo, né? No Fluminense, mas no Cruzeiro ele tinha um nível melhor, sabe? Mas a gente não está pedindo para ele ter o mesmo nível. A gente está pedindo o mínimo de decência no comportamento dele. Saindo com a bola, não fazendo cera desnecessária com 15 minutos de jogo, saída do gol, enfim. Hoje o Gatito, na minha opinião, falhou em 2 dos 4 gols do Vasco da Gama. Ele falha no pênalti cometido pelo Hugo, né, que também foi muito infantil, e falha no primeiro gol, na minha opinião, na maneira que ele sai. E assim, realmente é muito preocupante, né? Vai muito da dose de azar que o Botafogo teve com a situação do John, mas assim, acho que o Botafogo ele tem que pensar em contratar um goleiro, sim, tá? E assim, cara, fala do Thiago Nunes pra gente fechar aqui o vídeo. O Thiago Nunes ele deu uma entrevista após o jogo dizendo que tem jogadores pedindo para não jogarem, porque estão com uma carga muito exaustiva, estão muito sobrecarregados do que foi o ano de 2023. Cara, assim, desculpa, na boa. Primeiro que eu não duvido, tá? Não tô falando que é mentira, eu não duvido que isso seja verdade. Primeiro, como é que um jogador ele fala isso, né? Cara, eu quero não jogar. Caralho, o cara ganha um salário absurdo, o cara joga num clube em que ele tá devendo, não é que, o cara tem crédito, é igual o Marcelo do Fluminense. O Marcelo, ele pegou férias aí de 2 semanas a mais. Lógico, o cara foi campeão da Libertadores, foda-se, né? Agora, o cara tá com débito com o clube, com a torcida, né? Uma dívida que esses caras têm com o Botafoguense, por tudo que eles fizeram. Foi a maior vergonha da história do Botafogo, tá? E os caras pedem pra não jogar. E o pior de tudo, o técnico, o treinador ainda acha legal expor isso, né? Da mesma maneira que o Thiago Nunes. E repito, cara, o Thiago Nunes, se você pegar, né, parar pra ver o histórico, as falas, as entrevistas, é um cara que fala muito bem, é um cara que entende, né, de futebol, evidentemente, mas no Grêmio é a mesma coisa, expôs coisas que não poderia, perdeu o grupo. Corinthians expôs coisas que não poderia, perdeu o grupo. Ceará, mesma coisa. E agora, assim, eu não tô defendendo o jogador, tá, gente? Eu não tô defendendo nem o Thiago Nunes, que pra mim falou a maior merda do mundo, não existe ele dar essa declaração. E não tô defendendo também os jogadores também, que eu acho estarrecedor alguém pedir pra não jogar, tá? Eu não duvido, tá? Mas assim, na boa, cara, não tem como alguém querer gerir um grupo fazendo esse tipo de coisa, sabe? Enfim, a gente tem esse jogo agora contra o Aurora. Eu acho que pela qualidade técnica dos jogadores do Botafogo, o Botafogo ainda tem, assim, qualidade suficiente, né, material humano para passar do Aurora, mesmo sem o Luiz Henrique. A gente vai falar um pouco sobre isso, quando a gente chegar lá na Bolívia a gente fala sobre isso, que ele não deve jogar. Mas assim, eu temo muito o que pode ser depois de passar do Aurora, pegando possivelmente um Bragantino, né? O Botafogo perdeu para o Flamengo. O Botafogo, no primeiro time que enfrentou esse ano de alto nível, assim, tirando os principais, que foi o Nova Iguaçu, né, que foi a 5ª força hoje, né, do Rio de Janeiro, o Botafogo empatou, e contra o Vasco o Botafogo leva 4 gols. Assim, na boa, desesperador, de verdade, absolutamente desesperador. Mas vamos seguir em frente, né? Um abraço e fui.